Bom, pessoal, vocês viram que eu coloquei na capa do vídeo, até tomei um tempo para fazer essa capa. A seguinte questão: um dispositivo inimigo disparado sobre Brasília, a capital do Brasil. Imagina só, vamos fazer um exercício de empatia. Imagina se fosse um inimigo, imagina se uma organização T de atuando em outro país enviassem dispositivos balísticos em direção ao Brasil. Imagina que em 4 dias esse grupo T atuando em outro país lançasse 3 ataques contra a capital do Brasil, Brasília. Imagina se isso acontecesse na capital da França, na capital da Alemanha, na capital dos Estados Unidos, na capital do Canadá, na capital do México. Obviamente, pessoal, agora deixa eu fazer um disclaimer aqui. Essa capa foi propositalmente para chamar a sua atenção, a gente fazer um exercício de empatia. E eu já quero dizer uma coisa aqui. É óbvio que eu não quero que um dispositivo, que um míssil seja lançado contra Brasília. É óbvio que não, tá? Mas assim, parece que com Israel tudo pode. Pessoal, a capital de Israel hoje, domingo, Jerusalém, foi alvo mais uma vez dos Houthis, e esse é o terceiro ataque em 4 dias. Exatamente. E você não verá na mídia tradicional, ou muito pouco você verá na mídia tradicional. Então eu lembro que um dia eu falei o seguinte: olha, para chamar atenção, porque assim, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um exercício de empatia. Imagina se uma capital do Brasil, se acontece isso uma vez, imagina se isso acontece com a capital do Brasil. O mundo, pessoal, o mundo iria se mexer. Mas com Israel, silêncio, ó. Tá ouvindo alguma coisa? Silêncio absoluto e sepulcral. Vamos falar sobre isso, tá? Só deixa eu dar um disclaimer de novo, pessoal. Eu não desejo que um dispositivo inimigo atinja Brasília. Eu peguei Brasília de exemplo porque é a capital do Brasil. Acaba de acontecer em Israel, a capital de Israel acaba de ser alvo. Os civis de Israel, sirenes soaram em Jerusalém. Os civis acabaram de ser alvo de uma organização T atuando no Iêmen, a mais de 2.000 quilômetros de distância de Israel. A mais de 2.000 quilômetros de distância de Israel. Então, por isso que eu trouxe isso. Imagina se fosse no Brasil. Imagina se fosse em qualquer outro país. O mundo inteiro iria estar falando sobre isso. Mas como foi em Israel, ninguém, absolutamente ninguém. A gente não vai ver a comunidade internacional condenando o Irã por apoiar esse grupo no Iêmen. A gente não vai ver o órgão das Nações Unidas ativando uma reunião de emergência. Pessoal, civis em Jerusalém, a capital de Israel, tiveram que correr para os abrigos. Centenas de milhares de pessoas enviadas para abrigos. Sirenes soam na área de Jerusalém, a capital. Pessoal, isso não é normal. Esse é o terceiro ataque desse grupo, os Houthis ali no Iêmen, em 4 dias. Em 4 dias. Você não verá
você não verá condenações da comunidade internacional pelos civis israelenses. Um míssil balístico lançado contra Israel, que foi lançado ali pelos Houthis, que são apoiados pelo Irã, foi interceptado com sucesso pelas defesas aéreas israelenses. Foi o que disseram hoje, domingo, os militares ali de Israel. E quase que diariamente um dispositivo que viaja 2.000 quilômetros de uma organização T, apoiado pelo Irã, no Iêmen. Silêncio absoluto da comunidade internacional. É que Israel desenvolveu um sistema de defesa muito eficiente, mas que não é 100%. Então você lembra lá no aeroporto Ben Gurion, não houve relatos de danos ou feridos, tá? Ah, Renato, então tá tudo bem. Ah, se Israel conseguiu interceptar, então por que todo esse alarde? Tem gente que pergunta isso, por que todo esse alarde? Pessoal, e se fosse no Brasil? E se fosse no México? E se fosse em Buenos Aires, na Argentina? E se fosse em Washington? E se fosse no Canadá? E se fosse na Austrália? E se fosse em Berlim, em Lisboa, em Madrid, na Alemanha? Pessoal, meu Deus do céu. Cara, olha, é difícil, hein? Aí você fala assim, mas Renato, por que você fala tanto de Israel? Pessoal, quando eu vejo assim, ó, Jerusalém na matéria, tem uma questão especial comigo pessoal, porque eu morei lá em Jerusalém. Essa cidade, tenho amigos, não sou judeu, não venho de família judaica, não sigo, na verdade, né, seguir o judaísmo é uma questão, mas não sou judeu, Então assim, é a mesma coisa, é a analogia que eu sempre faço aqui. Olha aqui, ó, o computador até apagou aqui, agora que eu vi, 7 a 8 minutos de vídeo. Nem pedi o seu Ahavte, né? Deixa aqui o seu Ahavte, nem vou ligar de novo. Deixa o Ahavte aqui, os recadinhos de sempre. Deixa o seu comentário, você me ajuda. Pessoal, é a mesma coisa, a analogia que eu sempre faço. Você vê um bandido correndo da polícia, então tá lá na sua frente. Sabe aquelas filmagens que o pessoal faz? O bandido tá correndo da polícia. E a polícia tá correndo atrás do bandido. Você vai esperar o quê? Vamos supor que seja no seu bairro. Você está vindo da janela da sua casa. É no seu bairro. O bandido está correndo da polícia. A polícia está alcançando o bandido. Você está torcendo, você está esperando o quê? Você está esperando que a polícia consiga pegar esse homem mau. É o normal, né? É o normal, ó, que a polícia consiga pegar este homem mau. É o normal. Essa é a minha resposta para quem fala o seguinte: ah, Renato, por que você fala tanto de Israel? É isso. Pessoal, Israel não está em luta contra o Iêmen. Não é contra o Iêmen, é contra uma organização T que atua no Iêmen, que põe em risco os civis do Iêmen, porque Israel vai responder. E quando Israel responder, aí, pode ter certeza que você vai ver na mídia. Israel atinge civis no Iêmen. Tantas pessoas. Apenas um último disclaimer. Eu vou repetir pela terceira vez. Eu não quero que um dispositivo
não estou incentivando nada, não estou falando nada que um dispositivo seja lançado contra o Brasil, contra Brasília. Não é isso. Apenas eu fiz essa capa para chamar a sua... Se fosse no Brasil, se fosse no Brasil, se fosse em qualquer outra capital do mundo,